o meu dinheiro aos pobres? Será que eu tenho que ir na igreja e dar 100 mil? Será que eu tenho que ficar lá pagando penitência? Será que eu tenho que fazer isso para Jesus me conhecer? Como eu disse, eu gosto que a Bíblia responde. Versículo 21, a última parte. Esses aqui serão conhecidos de Cristo, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se você tem procurado fazer a vontade do Pai, você vai ser conhecido. Mas se você anda com a tua vida criando uma lei que você pode cumprir, quando você anda na iniquidade, a Bíblia diz, Cristo vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é separação, é pecado. Isso é iniquidade. E como eu gosto de usar a Bíblia para responder minhas perguntas, nós vamos abrir a Bíblia de novo, no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se você vive na iniquidade, Cristo vai dizer um dia para você: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas Senhor, eu vivia na igreja. Se você está na igreja, irmão, seja qual for a tua igreja, mas você ainda não morreu para aquele pecado consciente, você está em iniquidade. Quando você comete um pecado consciente, você sabe que é errado e você persevera no erro, você está em iniquidade. A Bíblia diz que Cristo vai dizer para você: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. No grego, a palavra nomos é lei. Anomos, anomia, significa sem lei. A transgressão da lei de Deus é o pecado. Eu só conheço o pecado porque a lei de Deus diz o que é o pecado. A lei de Deus diz: não cobiçarás. E se você cobiçar, você transgrediu a lei de Deus. Logo você está em iniquidade, cometeu o pecado. E a Bíblia diz que vocês que praticam a iniquidade, Deus vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Mesmo que você esteja dentro da igreja e estivesse coberto do pecado, não confessando o teu pecado em Jesus Cristo, Deus vai dizer para você: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Muita gente acha que só porque Jesus está na cruz, Jesus morreu, só o fato de eu olhar para a cruz, acho que isso vai me salvar. Salvação é comunhão. Salvação não é um dia eu olhar para Cristo e depois eu abandoná-lo. Salvação é comunhão. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus disser: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, Ele vai dizer para você: apartai-vos de mim, você que viveu com uma lei que eu não conheço. Tem pessoas que criam leis conforme as pessoas querem. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia diz para você: não roube. Aí você está no seu trabalho, hoje a situação está difícil, é só R$2, ninguém vai perceber. E você agora cria uma lei para você, uma lei que você pode guardar. Qual é essa lei? Bom, se eu roubar só R$2, Deus vai me entender, Deus vai me salvar e está tudo bem, porque eu criei agora uma lei que eu posso guardar. Mas a lei de Deus diz não, e você diz sim, e Deus vai dizer para você: nunca os conheci. Essa é a verdade, irmão. O diabo quer pregar agora que só porque eu sou salvo pela graça de Deus, eu posso viver agora pecando, fazendo o que eu quero da minha vida. Peque, Deus vai te perdoar mesmo. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz: eu vou permanecer no pecado para que a graça seja abundante? De jeito nenhum. Como que eu vou continuar roubando se eu morri por esse pecado? Como que você vai continuar, irmão, na iniquidade se você morreu por aquele pecado?
E Jesus vai dizer abertamente para você que vive sem lei, para você que vive com a lei que você quer criar. A lei de Deus é o reflexo do caráter de Deus. A lei de Deus é santa, justa e boa. Só que a lei não salva. O papel da lei de Deus não é salvar ninguém. O papel da lei de Deus é mostrar aonde está o seu erro, aonde está a sua iniquidade. Porque a lei de Deus está lá para te mostrar: cuidado, não fique em iniquidade, porque um dia eu vou falar para um povo que estava sentado numa igreja: apartai-vos de mim, nunca os conheci. Não é as obras que salvam, irmão, é Cristo. Mas quando você aceita esse Jesus, quando você aceita o que Ele fez no seu lugar, o resultado de você aceitar isso é você ser uma pessoa moralmente correta, como já dissemos. Se você não se preocupar, irmãos, se você não se preocupar em obedecer a Deus, Deus vai dizer para você: nunca os conheci. Jesus está te convidando hoje: venha, meu filho, venha como estás, mas não fique como estás. Eu quero te transformar. Se você era um pecador, se você era um mentiroso, eu quero te transformar agora num pregador da verdade. Se você era um ladrão, agora eu quero te fazer uma pessoa honesta. Se você era um adúltero, agora eu quero te fazer uma pessoa fiel. Esse evangelho que dizem: venha do jeito que está, graça te salva, você continua na tua vida na iniquidade, como se não existisse nenhuma lei para você obedecer. Cuidado, Jesus vai dizer para quem vive em iniquidade: apartai-vos de mim, nunca os conheci. Há dois grupos de pessoas: aqueles que pregam o antinomimismo, que eu sou salvo só pela graça, e aqueles que agora eu tenho que guardar a lei de Deus, senão eu estou perdido. Os dois estão errados. Eu sou salvo pela graça, mas quando eu sou verdadeiramente salvo, a verdadeira salvação me leva à obediência. E quando eu sou salvo pela graça, essa é a causa da salvação. O resultado é eu ter boas obras. O resultado é eu guardar os mandamentos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você ama Deus? Você ama Deus? Abra sua Bíblia em João 14, versículo 15. João 14, versículo 15. Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus não quer que você guarde os mandamentos para você achar que isso vai te salvar, meu querido. Mas depois que Cristo te salvou, Ele te dá um conselho. Eu sempre digo que para mim o conselho de Deus é lei. Se você me ama, qual é a prova do amor? Deus não está interessado nas tuas obras, meu querido. Você vai fazer isso porque você ama a Deus. É a gratidão que você tem pelo que Cristo fez por você. É por isso que você vai obedecer a Deus, nada mais. Você pode dar todo Deus bem aos pobres. Se não for por amor, por obediência, porque você foi salvo, você está perdido. Deus só vê dois grupos de pessoas nessa terra. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você foi salvo pela graça, a Bíblia diz: você é nascido de Deus, você é uma nova criatura, você é um novo homem. E se você é um novo homem, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quer dizer que eu vou ser santo? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós só vamos ser santos quando nós somos glorificados com a volta de Jesus. Mas até Jesus voltar, o pecado consciente vai ter que morrer, irmão. Aquele pecado que é só você em quatro paredes, aquele pecado que é só você na internet, aquele pecado que é só você no teu trabalho, na tua escola, na tua cozinha, na sua casa, nos seus estudos, esse pecado vai ter que morrer. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E agora eu vou falar uma coisa: acredite você ou não. Repito, se você não acreditar, não me importa, mas você vai ter que ouvir o que eu vou te dizer. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo.
Só tem duas alternativas. Não tem o filho do meio, diabo, do meio, Deus. Ou você está com Deus, ou você vai ser filho do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não aceita a graça, que não aceita a justificação pela fé, enquanto não aceitar, é um filho de Satanás. Depois que você aceitar a justiça de Deus, a graça de Deus, você torna um filho de Deus. Ah, Davi, mas a Bíblia diz que todos são filhos de Deus. Todos, foi Deus que criou, você não está errado. Mas filhos que vão morar com Ele lá no céu, só são aqueles que forem justificados. Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, nunca os conheci. Se você vive em pecado, você ainda não foi justificado. Se você é um novo homem, o pecado vai morrer na sua vida. Que Deus possa te abençoar a você compreender que a justiça de Deus é algo que você tem que buscar. Por você mesmo, você está perdido. Por você mesmo, se você olhar para as suas imperfeições, você está perdido. Mas quando você olhar para o Cordeiro que foi morto na cruz, você não vai ver como está perdido. Você vai estar plenamente salvo. Salvação não é aceitar Jesus agora e virar as costas e falar: estou salvo para sempre. Não é assim, meu querido. Salvação é comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo. Cristo conhece o presente, o passado e o futuro. Só Cristo é digno. Só Cristo é digno de ser honrado. O Apocalipse diz que lá no céu existe um trono, e todos nós estaremos em pé diante desse trono de Deus um dia. Eu quero dizer para você uma coisa: se na tua vida você tiver metade de um átomo de pecado, você não vai resistir a olhar para Deus. Mas como? Se eu sou um pecador, quando você aceita a justiça de Cristo, a graça de Cristo, Cristo não te vê mais como um pecador. Ele te vê como alguém agora justificado. E você ainda que não aceitou a salvação em Cristo Jesus, Deus olha você como um inimigo. É o inimigo que Ele ama e quer salvar, até o dia que você se entregar a Ele. E enquanto você não se entregar, Ele vai ficar correndo atrás de você. E enquanto você não se entrega a Cristo, biblicamente você é considerado como um filho de Satanás. 1 João capítulo 3, versículo 10. Acredite você ou não, Jesus vai voltar. O meu desejo é que eu e você estejamos lá com Cristo. Eu quero conhecer você um dia. Eu quero te dar um abraço e quero ir junto contigo aos pés de Cristo. Deixa isso.